Tenho certeza que você teve um professor que marcou a sua vida, né? Os educadores fazem muito mais do que passar matéria. Eles têm um papel fundamental na nossa formação como pessoa. O Estação Mercado de hoje vai explorar essa profissão. Na verdade, nosso objetivo hoje é mostrar que os professores estão em todo lugar. Médicos, astronautas, cientistas, todos já foram alunos. Até nos nossos momentos de lazer, os professores estão lá para compartilhar conhecimento. Ensinar é a profissão mais nobre e importante da história. Embarque com a gente a partir de agora. Olha o que te espera na edição de hoje. Para ter uma visão abrangente da profissão, vamos mostrar duas áreas de atuação diferentes. Primeiro, vamos falar sobre o ensino de idiomas. Vamos conhecer os desafios da formação e o dia a dia dos professores de línguas. Outra área é a de educação musical. O repórter Matheus Andrade foi até uma escola de música e vai mostrar pra gente a rotina de um professor de canto. São muitas coisas para aprender, de fato, tem que estar antenado aí em todos os repertórios, tudo que os alunos querem cantar, as coisas mais atuais, as coisas mais antigas também. É bom saber acompanhar o aluno, né? Acho que traz uma autonomia para o aluno também. Fique com a gente, porque o Estação Mercado está no ar. E a Tamires vai me acompanhar durante todo o programa para não deixar faltar nenhuma ponta solta de informação para a comunidade surda que nos assiste, viu? Tamires, obrigada, viu, pela sua parceria, viu? Obrigada por estar junto com a gente. E aqui no estúdio tem a presença da pedagoga Larissa Truitz. Será que eu falei certo? Tá certinho. É um nome um pouquinho mais complicado, mas tá certinho. Diferente, né? Tem uma história, eu gosto de carregar a história. Muito bom. Professora Eloy. E professora tem que carregar, né? Seja muito bem-vinda, professora Larissa, ao nosso Estação Mercado, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha profissão e tudo que eu carrego e pretendo carregar daqui bons anos. Com certeza. Gente, a Larissa é nossa professora homenageada aqui em tantas profissões, né? A gente tem que falar dessa profissão. E antes de mais nada, professor, o papel do professor na sociedade é fundamental, né, para o desenvolvimento e educação de todos nós, né, professora? Afinal, o professor é o orientador, educador e incentivador no desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências. Para você que está assistindo a gente, para você ter uma ideia, mais de 2,2 milhões de professores atuam na educação básica brasileira, segundo dados do censo escolar. Está aparecendo aqui para você essa informação. Professora Larissa, o que levou, né, o que te levou a escolher essa carreira, né, e qual que é a motivação hoje que você vê dos professores para seguir essa carreira também? Na verdade, eu nunca quis ser professora. Quando eu estava no ensino médio, eu falava muito para os meus professores, né, que me acompanharam aí durante esse processo, que eu não queria trabalhar com pessoas. Aí depois eu mudei, né, eu era muito ativa dentro da escola, eu gostava muito de escola. Eu não faltava, eu participava de grêmio, eu participava de gincana, tudo era eu lá na frente. E eu queria muito ser jornalista, então é um prazer estar aqui também, né, compartilhando com profissionais tão incríveis. E cheguei a cursar jornalismo, mas eu não me enxergava dentro da área. Olha só. Então eu decidi sair, porque eu tinha 19 anos e o mundo não ia acabar naquele momento, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar dentro da área de comunicação, dentro de uma faculdade, na minha cidade mesmo, né? Eu sou de Jacareí. Uhum. E lá eu conheci uma pessoa incrível. O nome dela é Flávia Fortes, ela era coordenadora do curso de pedagogia. E quando eu a conheci, eu achava que eu conhecia ela de algum lugar. Era uma conexão ali que a gente tinha muito bacana. E eu vendo ela trabalhar, eu falei, nossa, eu acho que eu quero isso. Aí voltei a estudar para prestar o vestibular, fiz um acordo também dentro dessa faculdade, onde eu prestei o Enem e eu consegui uma bolsa lá dentro. Então eu comecei a cursar pedagogia por conta dela. Então eu falava para ela assim, que eu vou fazer pedagogia para poder trabalhar junto com você. E deu certo, eu trabalhei um tempo com ela dentro da faculdade, migrei para a área acadêmica, né? Uhum. Trabalhava junto com a questão pedagógica, mas quando eu fui terminando o curso, eu acabei perdendo ela, né? Ela não está mais com a gente hoje, então eu levo ela comigo em todos os lugares que eu vou, todas as aulas que eu vou dar,
todos os treinamentos que eu participo, e ela me apresentou também uma pessoa muito incrível, que é a Flávia de Oliveira, que hoje em dia é minha parceira. Legal. Né? Então, a gente trabalha com educação, temos vários projetos juntas, mas eu também atuo fortemente dentro da educação básica. Eu atuo como professora no ensino fundamental e no ensino médio. Então, professora, te cortando, porque a gente tem muito assunto. E aí as habilidades, então, que você considera importantes, porque você é formada em História, Geografia, você tem outras especializações também, então eu queria que você contasse para o pessoal as habilidades que você considera essenciais, né, como você viu a professora ali, principalmente, né, poxa, isso aqui eu preciso adquirir, né, informação, capacitação. Quando a gente começa a estudar pedagogia, uma das primeiras disciplinas é o desenvolvimento humano. Ou seja, desde o momento que a criança sai ali do útero da sua mãe e o seu processo de formação ao longo dos anos. E é essencial a gente entender esse processo de desenvolvimento. Porque, querendo ou não, a gente vai lidar com uma criança dentro da sala de aula que é de uma geração muito diferente. Né? Eu não cresci com o celular nas minhas mãos, então eu não vou entender eles da mesma forma. Só que eu, como profissional, eu tenho que buscar entendê-lo para facilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem, o vínculo que é muito forte, que é algo que eu trabalho muito. Então, eu acredito que uma das formações que a gente deve buscar extra é de desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, desenvolvimento atual deles, neurociência, comportamento, tudo que é ligado a comportamento, porque se você for pesquisar, um dos maiores desafios dentro de sala de aula está ligado ao comportamento e os novos costumes dessa geração. Até você estudou pedagogia, né? Você fez faculdade de pedagogia, fala da importância desse processo de ensino e aprendizagem, né? Os aspectos aí, como você falou, do desenvolvimento humano, né? Então, são fundamentais, né, para seguir também fazer essa faculdade, né? Desenvolve tudo isso. Quais outras habilidades para a gente, antes de ir para o intervalo, que você acha essenciais, professora? Também é trabalhar muito inteligência emocional com a gente e com eles. Com eles, né? Porque surgem desafios, né? O consumo de telas traz alguns desafios ali, né? Para a nossa cognição, para o nosso aprendizado, para o nosso comportamento. Então, você trabalhar a inteligência emocional, estar bem consigo mesma, para você também poder se sentir bem com eles. A gente vai falar muito desse assunto, principalmente da tecnologia, no próximo bloco, tá? Então, a gente vai dar uma pausa aqui para você tomar uma água, buscar um cafezinho, mas na volta tem mais informações sobre a profissão de professor. Ó, confere aí. Quem nunca teve um professor de línguas na escola ou teve que recorrer a um para se capacitar e se destacar no mercado de trabalho? No próximo bloco, a gente conversa sobre os desafios e as recompensas dessa carreira. É já já! Estamos de volta com a Estação Mercado e que bom ter a sua companhia, viu, em mais uma edição. A nossa equipe de reportagem agora foi conhecer a rotina e desafio dos professores de idiomas, profissão muito importante na realidade do mundo globalizado, né? E quem vai nos contar todos os detalhes é o repórter Matheus Andrade, com imagens do cinegrafista Rafael Santos. Oi pessoal, a gente continua falando da profissão do professor e eu vim até uma escola aqui de São José dos Campos para falar do professor de idiomas, uma área muito importante, principalmente nesse mundo hiperconectado que vivemos hoje. E olha, aprender um segundo idioma pode abrir portas para a sua carreira. E quem vai nos contar todos os detalhes dessa área é o professor Alexandre. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Conta pra gente então sobre a sua trajetória. Como você iniciou como professor de inglês? Sempre foi um sonho seu de infância? Ou essa vontade veio com o tempo? Como foi a sua trajetória? Então, eu sempre quis ser professor atuar na área de educação. E só que aquele sonho foi postergando, a família queria que eu fizesse direito, fiz direito, mas não adiantou. O sonho me chamou de volta, aí eu iniciei como professor de francês no CEL, Centro de Línguas, que é um projeto do governo do estado. Depois ingressei aqui na rede municipal, como professor de inglês para os anos iniciais. Que legal. E como é o seu dia a dia enquanto professor de idiomas? Como você prepara as suas aulas? Com qual antecedência você começa a preparar as suas aulas? Conta um pouco da sua rotina pra gente. Eu monto um planejamento. Dentro desse planejamento eu vejo o que vai ser feito, né? E eu já vou inserindo atividades novas para tornar aquilo mais interessante. Mas tendo a parte pedagógica seguindo a risca, entendeu? Sempre. Mas com aquela criatividade que o professor tem que ter. É um desafio, né, professor? Ensinar um idioma novo para alguém sempre é um desafio,
mas eu acredito que seja muito gratificante quando você vê um aluno aprendendo de fato aquele idioma. Qual é o segredo para manter os alunos interessados e sempre empenhados a aprender algo a mais? Então, hoje em dia, nós estudamos com celulares, videogames. O que eu faço? Eu passo aquele papel de professor para mediador. Eu vou saber o conhecimento do aluno, vou anexar o meu e vamos fazer um trabalho junto, como eu falei, não se anda sozinho na educação, você tem que caminhar junto com o aluno, o aluno tem que comprar a sua ideia. Então, assim, é um jogo, é aquela coisa, um jogo para trabalhar a curiosidade de aprender do aluno e sempre funciona. Uhum. E tem muita gente, professor, que quer começar a dar aula de um idioma, mas não sabe por onde começar, não sabe como se qualificar. Enfim, qual é a dica que você deixa para esses profissionais que querem ingressar nessa área? A primeira oportunidade você tem que ver, se você não tem a condição financeira para pagar a cara com o curso, procurar cursos gratuitos, que vai depender, 50% do curso e 50% de você. Você que vai trabalhar o seu vocabulário, o seu repertório para ter inglês. Aí o certificado você vai tendo com o tempo, mas a prioridade é você aprender o idioma, não importa qual seja. Para a gente finalizar, como você vê o mercado para o professor de idiomas aqui em São José dos Campos? Então, a rede municipal iniciou o ensino de inglês para os anos iniciais ano passado. Então, o que acontece? A demanda está muito grande para professores. Então, acho que é esse momento para aquele que sabe falar inglês, que gosta de inglês, ingressar na área. É uma oportunidade em tanto, entendeu? Que legal, uma área então que está aquecida, né, professor? Muito obrigado pela sua entrevista. Pessoal, como o professor falou, é um desafio, assim como qualquer outra profissão, mas quando feito de maneira com carinho, com amor, com paixão pelo que faz, sempre dá certo e é sempre muito gratificante no final das contas, né, professor? Volto com vocês aí no estúdio. Muito bom, obrigada, viu, Matheus? Professor Alexandre também por receber a nossa equipe, viu? E aqui no estúdio tem a presença da nossa professora Larissa Truitz, que está homenageando vários professores, né, e professores de idioma principalmente, né, professora Larissa, é também uma forma aí de atuação, né, desse profissional, inclusive para trabalhar como professor de inglês, né, que não é só necessário na faculdade específica, mas também um curso de letras, tradução, né, acredito que é desafiador. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né, de ter um curso e os outros cursos específicos que você considera essencial, professora. Mas só um adendo. Você estudou com o Matheus, é isso? Eu estudei com o Matheus. Eu não sei se ele vai lembrar de mim. A gente fez o primeiro semestre de jornalismo na UMC juntos. Na hora que eu vi ele, eu falei, nossa, que bacana, né? A gente poder estar né, mesmo que de longe, se reencontrando nesse momento em vídeo. Muito bacana. Mas então, além da sua formação principal, né, que para você atuar dentro da educação, você precisa ter a licenciatura. Todos esses cursos, mesmo sendo gratuito, de poucas horas, eles vão agregar muito, não só na experiência, mas também na sua confiança de estar na sala de aula. Porque se você pensar, é 1 contra 30, contra 35. É muita gente, né? É bastante gente que a gente encontra, principalmente na rede pública. Então, dá aquele friozinho na barriga, principalmente quando você é professor iniciante. Mas eu acredito que além dessa formação, né, extra que a gente tem também que confiar nos nossos antigos professores e buscar sempre um referencial. Isso. Para se diferenciar dessa conconcorrência mesmo, né, professora? Exatamente. Né? Eu participei recentemente de um podcast com os meus alunos e eles perguntaram, o que você faz de diferente? Né? Eu acredito que é trazer um pouco de mim e mesclar um pouquinho com os meus alunos, quem eles são, qual é a realidade deles, né? Trazer um pouquinho da realidade deles para o conteúdo, para o nosso contexto ali em sala de aula e, né, a formação. Lógico. Com certeza. E independente da área. Você precisa buscar coisas que você tem interesse e que faz sentido para você. Educação é com sentido. Exato. E a professora Alexandre comentou na matéria, né, com o Matheus, a questão da tecnologia, né? Como é que ela tem influenciado o ensino e a prática pedagógica, né? Você acredita que isso traz mais desafios ou oportunidades, professora? Como é que você vem vendo essa questão do celular, né, em sala de aula, enfim? Olha, eu acredito que as tecnologias, até mesmo a inteligência artificial, ela venha para ser ferramentas, não muletas. Porque não vai substituir o papel com a caneta, o professor que está lá na frente, mas precisa ser usado como uma ferramenta. E eu acredito que o maior desafio seja o processo como ela é implementada, porque ela pode sim ser usada para beneficiar, né, o ensino-aprendizagem, ainda mais que é uma geração que nasce com o celular na mão. Então, assim, a gente pode utilizar ele de uma maneira muito positiva, mas depende
de uma gama ali de ambientes. A família, a escola, o estado, a prefeitura ou mesmo a rede particular, como que essa tecnologia ela vai estar sendo implementada. Ela não pode substituir o caderno jamais. A leitura é muito mais difícil, né? A escrita fica muito mais difícil, né? Neurologicamente falando, quando nós escrevemos algo, a gente utiliza mais de 100 áreas do nosso cérebro, né? São muitos neurônios ali trabalhando para que você possa escrever ou até mesmo copiar algo. Mas quando você está digitando, você usa menos de 10. Até acrescentando, a gente estava conversando com a minha produtora Ellen, nosso coordenador, que saiu uma notícia recentemente que alunos brasileiros leem muito devagar, não entendem frases e sentem vergonha. Alertam professores sobre esse uso de telas, né? Agrava bastante esse problema. Eu acredito que essa questão esteja acontecendo hoje em dia devido à pandemia, né? As crianças ficaram quase 2 anos em casa, né? O consumo excessivo de telas, de conteúdos online e se perdeu um pouquinho essa questão da leitura. Mas existem plataformas hoje em dia que motiva a leitura neles, né? Projetos dentro da escola, que é o projeto da sala de leitura, onde fomenta essa ideia. Da leitura está sempre presente no dia a dia. Então, acredito que hoje em dia é um desafio, mas que a gente pode caminhar para um cenário mais positivo. E se reinventar sempre também, né, professora? Né? Não Com tem certeza. como essa profissão, não só de professor, mas entre tantas, né? Principalmente quando a tecnologia está interferindo tanto na nossa vida. A gente vai dar mais uma pausa aqui, professora, no programa, e a gente volta depois do intervalo, viu? Depois do recado, na verdade, do repórter Matheus Andrade. Vamos ouvir. Oi, Fernanda! Aí no estúdio, vocês estão falando sobre a profissão do professor. Uma das vertentes é o professor de canto. Esse é o tema do Job do Dia de hoje. Eu vou aprender a fazer aquecimento vocal, alongamento, aprender a ficar afinado, enfim, uma série de técnicas que são fundamentais para a pessoa que quer cantar bem. É daqui a pouquinho aqui no Job do Dia. O Estação Mercado está de volta e hoje estamos falando de uma profissão marcante para todas as pessoas, a de professor. Tenho certeza que um já marcou a sua vida, com certeza. Uma profissão que enfrenta desafios, como por exemplo a questão dos salários baixos e jornada exaustiva. Mas agora a gente vai conhecer um tipo diferente de professor, viu? Já ouviu falar do termo "quem canta seus males espanta"? Pois é, o Job do Dia de hoje vai ser com um professor de canto. Será que é uma área valorizada? Então, convido a você a acompanhar comigo a partir de agora. Oi, Fernanda, tudo bem? Olha, eu já começo o Job do Dia de hoje te fazendo uma pergunta. Você sabe ler isso aqui, ó? É uma partitura. E hoje eu vim descobrir o que faz o profissional que ensina não apenas a ler essa partitura, mas também a interpretá-la, a cantar bem. Eu vim conhecer um professor de canto e quem vai nos contar todos os detalhes dessa profissão é o Gabriel, professor aqui em São José. Gabriel, obrigado pela sua entrevista. Afinal, todo mundo pode cantar? Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus, pela oportunidade. Sim, todo mundo pode cantar, né? Algumas pessoas vão ter mais dificuldade, algumas vão ter mais facilidade. Acho que isso tudo tem a ver com a história da pessoa, com a música. Mas sim, todo mundo pode aprimorar suas técnicas de canto. Aprimorar as técnicas. É isso que a gente veio descobrir hoje. Vamos lá começar a nossa aula? Bora lá! Então, geralmente os professores optam pelo piano por ele ter uma afinação mais precisa e que se mantém mais durante o exercício, né? O violão, às vezes, conforme a gente vai usando, a afinação pode cair um pouco. Com o piano também é mais fácil que o aluno entenda melhor as distâncias entre uma nota e outra para manter a afinação mais precisa. E tem uma série de exercícios que a gente faz aqui no piano. Vamos fazer? Bora lá? Opa, vamos lá! Primeira coisa muito importante é fazer alongamento, porque a gente não quer criar nenhuma tensão aqui na hora de cantar. Legal, então o alongamento ele não é só a voz, ele é o corpo também. Sim, a gente precisa alongar os músculos do corpo. Legal. Porque são com essas musculaturas aqui que a gente conduz a produção do som. Próximo passo então é a respiração. Então um truque legal, um exercício bacana pra gente fazer é imaginar que a gente vai soprar uma vela de aniversário, mas um bolo cheio delas. E aí, depois que fez esse aquecimento, próximo passo... Próxima etapa, a gente trabalha com exercícios de vibração. Podem ser vibração de lábio ou vibração de língua.
A gente pode trabalhar, por exemplo, um exercício para dicção, tá? A gente vai falar may, my, may. E aí vai seguir essa melodia aqui. May, my, may, my, may. Vou tentar. May, my, may, my, may. Isso. May, my, may, my, may. May, my, may, my, may. Que legal, olha essa curiosidade, gente. A gente não canta só com a garganta. A gente canta também com toda essa parte do rosto, é isso, Gabriel? Isso, a gente usa vários pontos de ressonância legal. da nossa cabeça. Gente, não sou eu que tô tocando não, tá? É o Gabriel. Eu não sei tocar piano. Quem toca o piano na aula de canto é o próprio professor, que além de saber dar aula de canto, além de saber cantar, precisa ser multi-instrumentalista, assim que fala? Multi-instrumentista. Multi-instrumentista e ainda ser didático, né, Gabriel? A gente tenta, né, pessoal? São muitas coisas para aprender, de fato, tem que estar antenado aí em todos os repertórios, tudo que os alunos querem cantar, as coisas mais atuais, as coisas mais antigas também. É bom saber acompanhar o aluno, né? Acho que traz uma autonomia para o aluno também, mas conhecer um pouco do instrumento musical é importante para a gente conseguir acompanhar o aluno pelo menos durante os exercícios vocais. Como é que foi essa sua trajetória até chegar na aula de canto? Você fez cursos, fez uma formação? Isso, eu sou formado em técnico lá no Conservatório de Taubaté e lá eu também estudei um pouco de piano. Mas na verdade eu já tinha me apaixonado por esse instrumento aqui quando eu tinha 8 anos, então desde pequenininho eu fazia aula de teclado, gostava muito e me acompanhava às vezes ali de brincadeira, né? Você aí de casa, fica a dica. Quer arrasar no karaokê, nas festas de aniversário, no chuveiro, ou até mesmo, claro, cantar profissionalmente em barzinho? A aula de canto é a dica. Gabriel, obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Cantei mais ou menos? Vamos ensaiar mais um pouco? Dá pra ensaiar mais um pouco, Dá, né? dá. Eu vou ficar por aqui ensaiando. Fernanda, até mais. Ai, que bacana, Gabriel. Muito obrigada, viu, por receber nossa equipe aí, o nosso grafista Rafael e o Matheus. Olha só, hein, que maravilha. Cantor, menino Matheus é cantor. Voltando o nosso papo aqui no estúdio com a professora e pedagoga Larissa Truitz. Larissa, a partir desse mundo, né, a partir do quadro, né, do Job do Dia, vimos que essa diversidade aí da profissão traz uma capacitação diferente, né, seja para idiomas ou canto, né? Na sua visão, qual que é a importância da educação musical na formação dos alunos também, mas o profissional até buscar essa capacitação, né, para ter um desenvolvimento, a gente que trabalha tanto com a voz, eu preciso de fono, vocês também, né? Então, isso é um investimento que ele precisa ter também, né? Não só para essa parte musical, mas também para manter a voz, que é primordial, né? É essencial para a profissão. Com certeza, Fernanda, faz um diferencial muito alto dentro da sala de aula, você saber usar o tom certo da sua voz, dependendo do momento, né? Até porque a gente precisa, no momento, ser mais impetuoso, né? Mais presente na sala de aula, então a nossa voz, ela é um instrumento de trabalho, ela não é meramente algo que pertence ao nosso corpo, né? Exatamente. Os alunos, eles precisam nos ouvir, então, investimento, cuidado com a voz, né? A música é incrível, eu acredito que, né, a inteligência musical, ela pertence aos alunos também, né? A gente possui 9 tipos de inteligência, e quando você trabalha inteligência musical com eles, você está aflorando ali algo muito especial dentro deles. Assim como o Gabriel falou que ele se apaixonou pelo piano aos 8 anos, nós como professores, até mesmo dentro da sala de aula, a gente pode trazer esse mundo um pouco diferente de caderno, lousa, caneta, esse dinamismo ali na aula, né? E não só aquela coisa, né, da lousa, né? Enfim, é se reinventar, como a gente falou, com né? certeza. Trazer essas outras habilidades, né? Com certeza. A gente trabalha com 30, 35 em sala, então cada um é um.
E quando a gente entende a realidade de cada um, o desejo de cada um, a gente consegue trazer elementos para a sala de aula que vai cativar eles um pouquinho mais. O que é um desafio, porque eles gostam de estar na frente das telas. E a gente precisa a todo momento estar se reinventando, né, procurar outros caminhos para que a gente consiga fazer mais efetivamente o nosso trabalho, que é tão importante. Exato. E além disso, professora, como você comentou também, que você dá treinamento de inteligência emocional. Isso foi uma especialização, né, uma capacitação que você procurou por conta de quê? Qual que te motivou a procurar? O que me motivou principalmente a procurar isso foi a minha parceria com a Flávia. Ela tem uma empresa chamada Tanto um Desenvolvimento Humano, onde ela trabalha com esse tipo de treinamento. E, novamente, vendo ela trabalhar, me inspirou, busquei essa formação junto com ela, né? Ela também é a minha mentora nesse quesito. Então, trabalhar o desenvolvimento humano, a inteligência emocional fora da sala de aula é muito importante. Mas quando a gente traz isso para dentro da sala de aula, torna o nosso trabalho muito mais produtivo. Nosso, da família e da escola como um geral. E a gente já está encerrando aqui, é a questão até do salário também, essa questão da rotina, professora, é importante lidar com isso também, né? O professor é uma realidade triste, né, de salários baixos, mas como esse profissional precisa lidar com o salário, questão da rotina exaustiva, com a saúde mental, violência nas escolas? Então, a saúde mental, eu acredito que a gente tem sempre que estar acompanhando com um profissional, seja psicólogo, terapeutas ou terapias que façam sentido para você, para que você consiga equilibrar. E a questão do salário, né, como eu não sou só professora, eu também trabalho como treinadora, porque eu preciso buscar ali outros caminhos para eu também conseguir completar ali a renda nas minhas formações, nas atividades, nos meus projetos que eu desejo estar criando. E é algo que a gente tem que fazer muito bem pensado, tem que ter bastante estratégia, muito planejamento, mas que é possível, né? Então, é um caminho aí que a gente leva indo bem devagarzinho, não é fácil, porém é possível, né? Eu sou uma professora que sou jovem, tem muitos que falam, você ainda não conheceu o verdadeiro lado da profissão, mas eu acredito que o verdadeiro lado da profissão é aquilo que a gente enxerga. Exato. E eu enxergo um lado positivo. Que seja assim. Por muito tempo. Professora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, por trazer essa homenagem, as suas professoras que te marcaram tanto também, né, as nossas, de todos aqui da equipe, né, todo mundo falou um nominho aí de professores que marcaram com certeza, e tenho certeza que você aí de casa também lembrou de vários nomes. É isso, quero agradecer, viu, a sua participação mais uma vez. Obrigada, eu. E, eu quero agradecer a sua companhia também, viu, por embarcar em mais uma Estação Mercado com a gente. Tamires, obrigada, viu, também pela sua parceria de hoje e sempre. A gente continua se vendo pelas redes sociais no @TV Câmara SJC. É isso. Tchau.